Bonjour e bem-vindos a mais uma edição deste quadro magnífico de La Escola Revolution. Espero que os meus amigos estejam com fome de arte, porque hoje vamos aprender uma receita muito especial que você pode fazer na sua casa para os amigos, para a família, enfim, para qualquer um que estiver precisando de uma boa pizza de inspiração. Eu já tô até com fome. Pois você fica quieto aí no seu canto. Para essa receita especial, você vai precisar de um caderno de anotações, pode ser um diário, um sketchbook, um dispositivo com internet, seja um celular ou um notebook, computador, folhas em branco, serve também se for virtual. Qualquer coisa para rabiscar, pode ser um caderno velho, um documento no Word, no Photoshop, isso depende do tipo de arte que você cria. Até a sua parede está valendo. Por favor, não risque sua parede ou a mamãe vai te matar. Inspiração é uma coisa confusa, não é mesmo? Morre, ela está aqui e na outra não. E nunca se sabe quando ela vai voltar. Mas será mesmo que você precisa estar inspirado para criar? Bem, nessa perguntinha vamos responder no final. Vamos começar com a nossa primeira ingrediente, que é o caderno de anotações. Para que você vai precisar de um caderno, chefe? Você pode se perguntar, mas deixa eu te contar. Muitas vezes você pode ter ideias que não está pronto para criar no momento por estar ocupado com outro projeto. Mas só por isso você vai deixar uma ideia maravilhosa como essa ir embora? Não! Use o caderninho sempre que tiver uma nova ideia. Não importa qual seja, até mesmo aquelas que não têm nada a ver com o que você cria. Tenha sempre um caderno com você. Seja para fazer thumbs de desenhos ou anotar propostas e histórias, é muito bom ter um lugar para guardar essas ideias. Não deixe toda a responsabilidade da memória para a sua cabeça. Anotar ideias no papel vai te permitir pensar em outras coisas sem ter medo de esquecer a ideia genial que acabou de ter. E mais uma coisa, pense nas vezes em que você queria desenhar, mas não estava inspirado. Nas vezes em que você queria escrever algo, mas não estava inspirado. Se você não consegue ter uma nova ideia, não tente apenas forçá-la. Procure desenvolver uma ideia que já existe, ainda que não seja a ideia perfeita. Neste instante, o seu caderninho de anotações já estará cheio de novas propostas para você explorar. Eu adorei essa dica, chefe. Qual é o próximo ingrediente? Mas que bom que perguntou, Elisinho. Apesar de eu ter mandado você ficar bem quietinho aí na sua, mas vamos responder. O próximo ingrediente é seu dispositivo com internet. Por favor, não coma seu celular, não é para isso que vamos usá-lo. O dispositivo com internet é apenas para você procurar referências. Basicamente toda rede social se tornou uma grande galeria de arte se você procurar nos lugares certos. Então é muito fácil de encontrar inspiração online nos dias de hoje. Tudo o que você precisa fazer é pesquisar os temas que mais lhe agrada ou simplesmente fazer uma pesquisa aprofundada sobre aquilo que está desenvolvendo agora. Nesse instante, qualquer coisa pode servir de inspiração. Aqui vai uma dica exclusiva do chefe. Quando vou escrever meus livros, gosto de anotar primeiro num papel tudo o que gostaria de fazer na minha ideia. E o próximo passo é pesquisar o máximo que posso sobre o que não sei muito bem. Então eu acabo vendo filmes, séries, vídeos do YouTube, fotos do Pinterest. Eu até acabo entrevistando pessoas novas e lendo artigos acadêmicos. Muitas vezes, enquanto pesquiso, vou descobrindo coisas novas que não conhecia e no mesmo instante que vou descobrindo, já vou tendo novas ideias e novas inspirações. O segredo aqui, mon amour, é expandir o seu repertório. E agora vamos para o último ingrediente, nossa folha em branco. Por que eu pedi uma folha em branco? Eu não sei não, chefe, eu não sei Você mesmo. sabe por que eu pedi uma folha em branco? Eu não faço ideia. É claro que você não sabe, mandei você ficar quieto aí na sua. Por que você pediu uma folha em branco? Eu pedi uma folha em branco porque não só de caderninho na internet vive o homem, mon ami. Você não pode se enfiar em pesquisas e ideias, você também precisa criar algo. Começar seus projetos, nem que sejam pequenos projetos mesmo. Isso é extremamente importante. Afinal, não é apenas de inspiração que você vai depender se quiser ser um artista magnífico. Você prefere criar quando está inspirado ou criar quando não está inspirado? Quando está inspirado, é claro, mas você não precisa de inspiração para criar. Quer um exemplo?
Presta atenção. O que é melhor? Comer quando está com fome ou comer quando está sem fome? Comer quando está com fome. Não foi para você que eu perguntei, mas que bom que respondeu. Você está correto. Comer quando se tem fome é muito melhor do que comer sem fome. Até porque, se você comer quando estiver faminto, a comida vai parecer mais gostosa, mais saborosa, uma delícia. Mas o que torna a comida gostosa não é sua fome, e sim a habilidade do cozinheiro. Se você aprender a fazer pratos deliciosos, nunca mais vai precisar esperar estar faminto para aproveitar uma refeição, porque todas as suas refeições serão majestosas. Entende? Estamos falando de inspiração ou de comida? E isso importa. Por isso, use o seu folha de caderno em branco para criar. Faça um desenho, faça outro desenho. Escreva um capítulo. O que importa é que você está praticando. E quanto mais praticar, melhor será. A nossa pizza de inspiração já está pronta. Voilà! Muitíssimo obrigado por assistir a mais um episódio e digam nos comentários o que gostariam que nós fizéssemos como receita no próximo episódio. Um escondidinho de arte perfeita, um mousse de como fazer comissão ou só um chocolatinho quente. No nosso programa você é a nossa prioridade. Eu odeio esse programa.